Galera, muito obrigado pelos 480 mil inscritos, eu não tenho palavras pra agradecer vocês, sério, mas não vamos parar por aqui, hein, bora chegar aos 500 mil inscritos, então já dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo pra batermos a meta de 3.016 likes, e agora... bora lá! O anime começa com um casal de velhinhos cuidando da fazenda de maçãs deles. Então Shouzou Saito pede desculpas para sua esposa, Ine Saito, por os dois não terem tido a lua de mel que gostariam, pela falta de dinheiro na época, mas Ine diz que não tem motivos para se preocupar, porque ela tá feliz com a vida que teve. Então a Ine se lembra que a macieira que eles plantaram quando se casaram, há uns 60 anos atrás, estava por perto. Shouzou se lembra que a árvore foi quebrada bem no meio por um tufão e a encontra, identificando o remendo que fez nela. Os dois admiram a natureza quando Ine nota uma maçã dourada na macieira, o que deixa o casal bem surpreso. Depois os dois voltam para casa enquanto Shouzou lamenta não ter dado uma vida melhor para sua esposa, por conta da sua condição quando era jovem, e observa que ela continuou com ele, apesar de provavelmente ter várias coisas que teria gostado de fazer. Shouzou chora no banheiro ao pensar no assunto, quando de repente se olha no espelho e percebe que por alguma razão misteriosa, ele tinha voltado a ficar jovem. Assustado, ele corre até Ine e descobre que ela também rejuvenesceu. Então o velho se anima para ter a lua de mel com a sua esposa. No dia seguinte, a neta do casal, Mino, aparece para fazer uma visita e fica em choque ao ver seus avós tão novos. Porém, depois que a surpresa passa, a garota fica encantada com a beleza do seu avô e fica um grude com ele. Mais tarde, o pai da Mino, Yoshiaki, leva ela para casa e a garota conta que seus avós voltaram a ser jovens, mas o homem leva como se fosse uma brincadeira da sua filha. No parque, alguns vizinhos refletem que estavam sentindo falta do casal Saito, que não estavam mais frequentando o local como antes, por conta da idade e da saúde. Porém, agora que os dois rejuvenesceram, Shouzou faz o maior sucesso com as velhinhas da vizinhança, enquanto Ine também mexe com os corações dos velhinhos. No passado, Yoshiaki pediu para seus pais irem morar com ele, afinal, a idade do casal estava avançada e o filho estava preocupado com os dois morando sozinhos. Porém, Shouzou recusou deixar suas terras, que pertencem à família há gerações. Enquanto Yoshiaki tentava convencer o velho a se mudar, Ine lavava as vasilhas junto com sua nora, Kaede, a esposa de Yoshiaki, que decide perguntar o que a sua sogra gostaria, afinal ela não tinha falado o que queria, mas Ine disse que pra ela tanto faz, porque desde que possa ficar ao lado do seu marido, qualquer coisa servia. No presente, Kaede vai visitar seus sogros para deixar alguns ingredientes que Ine tinha pedido, porém, ela fica surpresa ao encontrar Shouzou super jovem. Ele explica que sua esposa saiu para uma reunião do centro comunitário, agindo tranquilamente por pensar que sua neta já contou para ela a novidade, mas ao perceber o susto da mulher, Shouzou pede desculpas por ter agido tão naturalmente. Kaede, completamente em choque, pede para ir no banheiro, onde ela processa o que tinha acabado de ver e fica surpresa ao descobrir que tem um sogro gato. Depois, Kaede chama seu marido, que vai até lá com Mino. Yoshiaki fica em choque ao ver seus pais e percebe que Mino tinha dito a verdade sobre os dois terem voltado a ser jovens. Então ele questiona Kaede não ter contado a novidade pra ele assim que descobriu, mas ela explica que pensou que algo assim era melhor contar pessoalmente. Nesse momento, todos reparam em Mino grudado em seu avô, e Kaede repreende a garota, enquanto Shouzou deixa claro que ele só tem olhos pra Ine, como forma de confortar sua esposa, ao mesmo tempo que Yoshiaki fica sem reação com a cena. Porém, Ine não gosta de ver alguém em cima do seu marido e repreende ele com um tapão na cara. Depois da confusão, Yoshiaki, sua esposa e filha se despedem para voltarem para casa, porque ele tem que ir trabalhar. Então Ine fica preocupada do seu filho tá trabalhando muito e faz cafuné nele, o que faz o homem lembrar do tempo em que era criança e ela o elogiava pelo trabalho duro da mesma forma. Mino também sente vontade de receber carinho na cabeça e Ine faz a vontade da sua neta. Mais tarde, os idosos da vizinhança ficam preocupados com a gincana poliesportiva daquele ano, porque depois que a escola em Minamimachi fechou, por conta de uma outra escola em Kitamachi, não tem mais crianças morando na região, e a população tá ficando cada vez mais velha, o que dificulta eles vencerem a gincana, sem contar com o medo de alguém infartar no meio do evento, o que fez a Kitamachi vencer todo ano. Os idosos de Minamimachi, sem conseguir ver esperança, pensam em desistir, até que eles veem Shouzou e seus músculos novos como a luz do fim do túnel, e chegam até a reverenciar o cara. Depois eles pedem pra Shouzou participar da gincana com eles, deixando claro que não vão aceitar um não como resposta, e ele reclama de ter sido enganado, porque foi até lá pensando que se tratava de uma reunião do centro comunitário. No dia da gincana poliesportiva, o chefe do conselho da vizinhança de Kitamachi, chamado Heisuke Igarashi, aparece para provocar seus adversários, dizendo que ouviu falar que a Minamimachi talvez não participasse da gincana daquele ano, já que todos os participantes já haviam passado dos 50. Ele então mostra seus netos jovens pros idosos,
idosos. Um deles é o craque do time de futebol do colégio, chamado Shota Igarashi, e o outro é o capitão do time de beisebol do colégio, chamado Daiki Igarashi. Os três riem do fato de ter que competir com um bando de idosos, agindo como se a vitória fosse garantida. Então o líder da associação da vizinhança, Minamimachi, um velho chamado Sano, avisa que aquele ano eles prepararam uma arma triunfal, o casal Saito. Heisuke, que conhecia os dois, age como se Sano tivesse contado uma piada, até que o casal aparece completamente rejuvenescido e deixa o velho e seus dois netos de queixo caído. Heisuke chega a pensar que aqueles são os netos de Saito, mas Chozo explica que são eles próprios que ficaram jovens. E assim, a gincana começa com cabo de guerra, onde os dois times se esforçam ao máximo para vencerem, até que uma senhora convence Ine a ser a líder de torcida dos Minamimachi. Assim que ela começa a torcer, tanto Chozo quanto seus companheiros aumentam a força de vontade, fazendo eles terem a primeira vitória. Ine fica um pouco envergonhada por ter sido líder de torcida na idade em que tá, mas fica interessada por ter descoberto que seu marido gosta de coisas assim. Depois, a gincana parte para a corrida de 3 pernas, onde todos correm em dupla com seus pés amarrados até a linha de chegada. Shota e Daiki se esforçam para compensar o avô por terem sido derrotados no cabo de guerra, enquanto Heisuke fica esperançoso pela vitória, já que os dois irmãos praticam esporte juntos por mais de 10 anos e sabem as manias e o ritmo um do outro melhor do que qualquer dupla. Nesse momento, um casal de velhinhos de Minamimachi finalmente completam o percurso, pedindo desculpa por estarem mais de meia volta atrás, chegando a hora do casal Saito entrar em ação. Então Shota e Daiki se veem bem perto da linha de chegada e pensam que a vitória tá ganha, quando de repente Ine e Chozo se aproximam deles para em seguida ultrapassar com facilidade. O casal literalmente corre de uma forma que nem parece que seus pés estão amarrados um no outro, afinal eles já tinham quase 70 anos juntos e Chozo conhece bem o ritmo da sua esposa e ajeita sua velocidade para sincronizar com a dela, e assim o casal Saito ganha a corrida de 3 pernas, assim como todos os outros jogos da gincana, levando os Minamimachi para a vitória, o que deixa Heisuke e seus netos frustrados. Shota e Daiki refletem que não é tão fácil competir como pensaram, enquanto Heisuke fica furioso com Chozo ter roubado o Ine dele no passado e agora roubar o sorriso dos seus netos. Então ele tenta consolar os dois quando Ine aparece para se desculpar por eles terem se empolgado tanto nos jogos. Heisuke pergunta se ela não deveria estar com seu marido, e Ine explica que não é possível, porque Chozo ficou super popular depois de ter vencido a gincana e tá rodeado de gente. Em seguida, Ine mostra que tinha trago uma refeição para todos dividirem, e oferece para Heisuke e seus netos. E assim, eles comem juntos enquanto lembram que já faz 3 anos que Heisuke perdeu sua esposa. Então Ine comenta que Shota e Daiki se parecem com o avô deles quando era mais jovem, o que a faz lembrar quando Heisuke se declarou para ela, e os netos ficam chocados ao descobrirem o interesse do avô por Ine, e percebem que esse é o motivo dele ter causado briga com Chozo. Então Ine diz para os dois não lamentar pela derrota e se esforçarem para voltarem melhor na gincana poliesportiva do ano seguinte, o que faz os garotos ficarem admirados com ela e pensarem que não é à toa que o avô não conseguiu conquistá-la, o que deixa Heisuke furioso. Uma semana depois da gincana, Heisuke manda Shota fazer uma entrega na casa do casal Saito, para agradecer pelo que Ine fez naquele dia. O garoto vai até lá e Mina atende a porta. Shota fica sem jeito ao ver a garota, que agradece pela entrega e o convida para entrar. O garoto aceita entrar dentro da casa, mas fica nervoso por ficar sozinho com ela, porque sua família tinha saído para fazer compras. Os dois estudavam juntos na mesma sala e Mina é a garota popular do colégio, enquanto ele tem dificuldades para se socializar, o que o deixa completamente sem jeito e sem saber como agir perto dela. Então, para passar o tempo, Shota decide ficar mexendo no celular, mas Mino se aproxima dele para ver o que o cara tava jogando, o que deixa ele ainda mais aflito. Nesse momento, Kaede chega com seus sogros e ficam na porta sem saberem o que fazer. Kaede entra em pânico ao ver sua filha sozinha com o garoto, enquanto Chozo fica sem saber como interromper a conversa deles. Depois, os três entram na casa e descobrem o motivo do Shota ter ido até lá. Chozo é super amigável e gentil com o garoto, mas Ine e Kaede já deixam ele preocupado e sentindo como se tivessem uma reunião de pais e professores. Então, para puxar assunto, Chozo pergunta para sua neta se os dois são da mesma sala. Mino confirma, enquanto que Shota é inteligente e bom nos esportes, o que faz Kaede cochichar a respeito com Ine, pensando que ele é um bom rapaz para sua filha. Ao ver as duas cochichando, Chozo decide dar uma força e começa a perguntar para Shota se ele gosta de alguma garota, mas Ine o impede de se intrometer daquela forma. Em seguida, Shota se despede da família e Mino diz para ele voltar a hora que quiser. Então Kaede e Ine acham graça dos dois se despedirem um do outro de forma tão formal, o que significava que eles não eram nem amigos direito. Porém, quando o garoto vai embora, Mina acaba lamentando para si mesma por Shota ter ido, e fala baixo que gostaria de ter conversado a sós com ele por mais tempo. Chozo acaba escutando o comentário da neta, mas decide manter esse fato em segredo. Enquanto isso, Shota pede para seu avô mandar ele fazer alguma coisa na casa dos Saito, para ele ter uma desculpa para voltar lá outra vez. No dia seguinte, Mino conversa com seus avós e descobre que Ine, que se declarou para Chozo
primeiro. Ele explica que na época, apesar de ter ficado feliz ao receber a declaração, já que sempre teve interesse em Ine, disse pra ela que não ia ser possível dos dois ficarem juntos, porque naquele tempo era bem difícil as pessoas se casarem por amor, e o pai dele, o bisavô de Mino, era bem conservador e pretendia casar ele com a filha de um grande amigo. Mino achou horrível Shouzo não ter sido livre para escolher com quem ia se casar, e Ine conta que naquela época a família de uma pessoa influenciava nas outras. Então a garota pergunta o que seu avô fez, e ele responde que acabou entrando em uma porradaria com seu pai, e por um tempo chegou a considerar fugir com Ine, mas ela conseguiu resolver o problema deles antes. Shouzo conta que a sua esposa foi incrível na época e chamou a garota, que ia ter o casamento arranjado com ele, pra falar que não vai deixar ela ficar com seu amor. Mino fica orgulhosa da sua avó e ela conta que, ao que parece, a moça já gostava de alguém e apenas aceitou desistir do casamento. Então Mino implora pra sua avó fingir que ela é a moça e representar o que disse na época. Ine fica sem graça, mas percebe seu marido olhando pra ela cheia de expectativas e decide fazer esse esforço pra ele e sua neta, que ficam cheios de orgulho ao ver a encenação. Andando em um campo de macieiras, uma dupla de jovens garotos chega à conclusão que esse negócio de fazenda é coisa de velho, e gente nova que nem eles deveriam ir pra cidade. Quem sabe se mudar pra Tóquio e fazer uma grana. Um dos rapazes acredita que pode arranjar uma namorada rapidinho numa cidade grande, e por falar nisso, eles veem uma moça bela e jovem, ao invés do casal de idosos que cuida desse pomar. A moça nota que os garotos estão olhando pra ela e dá boa tarde, fazendo a dupla correr de vergonha. Um pouco mais afastados, eles pensam que é a filha ou a neta do casal de idosos, até que o marido da mulher chega e ela chama ele de velhinho querido, deixando os rapazes ainda mais confusos. Ao chegar com seu caminhão repleto de maçãs, o homem pede para os garotos tomarem cuidado ao voltar para casa, e vai embora com a bela mulher como se nada tivesse acontecido. Então os rapazes mudam de ideia e decidem que vão ser fazendeiros quando crescerem. Voltando ao passado, quando o casal ainda era idoso, Ine pede para jogar uns panfletos fora e seu marido permite, porém, ao ver nele um vestido na promoção de 3.000 ienes, a mulher muda de ideia e leva o panfleto junto para preparar a janta. No dia seguinte, a jovem Ine pergunta pro jovem Shouzo se ele saiu para algum lugar hoje. O homem responde que só foi dar uma caminhada de leve, então sua esposa fica confusa ao ver um pacote no chão. Ao abrir, ela vê que é o vestido que ela tanto queria, e deduzindo que foi o marido que comprou, ela retribuiu com carinho, porém Shouzo vê que foi desmascarado. Mais tarde, os dois fazem juntos uma janta silenciosa, e depois vem um filme romântico a pedido da Mino, e nesse filme Shouzo nota que os jovens de hoje em dia andam assistindo umas coisas bem extremas. Na sua opinião, pra ele, mesmo que não role mais beijo entre ele e sua esposa, é muito mais importante os dois se entenderem tão bem. E Ine parece não concordar tanto com o marido, já que tá vidrada na cena do beijo. Quando Shouzo chama a atenção dela por isso, Ine não vê outra opção a não ser pedir uma coisa pra ele. Logo Shouzo aceita o pedido da amada e os dois reencenam o beijo que acabaram de ver no filme. Apesar do esforço, Ine não consegue sentir o efeito esperado, afinal, são 50 anos juntos e os dois não são mais adolescentes apaixonados. Com isso, o homem já assume aquela postura de eu avisei, porque segundo ele, isso é coisa pros jovens. Ine concorda de fachada, mas por dentro ela tava suando. No final da tarde, uma velha amiga do casal chega na casa dos dois e pergunta pra Mino se eles estão em casa, porque ela trouxe aspargos da montanha e outras coisas de presente. Como a senhora tinha um sotaque extremamente puxado, a jovem não conseguiu entender absolutamente nada do que ela estava dizendo. Para salvar a neta, Inês surge celebrando a vida da senhora Kátia da peixaria. Kátia não entende o que tá havendo, por isso questiona a amiga o motivo dessa formosura toda. Inês responde que só ficou um pouco mais jovem, então a senhora avalia a Mino para notar que realmente ela tem a mesma idade do seu querido netinho, por isso oferece a mão dele pra garota. Então Inês abraça a garota e diz que não vai deixar ela casar ainda, porém Mina adoraria se fosse com seu avô. Mais tarde, a filha do segundo filho do casal, Takahiro, brigou com o pai e fugiu pra casa da avó. Mesmo feliz por ter onde passar a noite, a jovem Shiori não entende como a velha ficou nova desse jeito. Ine oferece alguma coisa pra garota comer, mas ela tá empurrada e recusa, porque o bullying que vem sofrendo tem impactado muito no seu psicológico. Shiori é a clássica nerd do colégio e além de zoada por isso, em casa seu pai age como se ela tivesse que corresponder às expectativas dele, forçando a garota a estudar medicina. Por isso, a garota acha que perdeu tudo essa noite, sua vontade de estudar, sua perspectiva de futuro e o próprio pai. Porém, Ine argumenta que só o fato da garota estar chorando já é a prova que ela se importa e continua lutando. Quando criança, Shiori dizia que queria ser médica para curar todas as doenças do mundo, e mesmo que ela tenha mudado de cabeça hoje, Shiori nunca deixou de ser uma neta querida.
Escutando isso, a mocinha cai no choro e aproveita o abraço da avó, além de pedir para jantar com ela. Em outra lembrança do passado, Inê pedia desculpas pro marido por eles não poderem viajar nas férias porque ela ficou doente, mas o homem é compreensível e coloca a saúde da mulher em primeiro lugar. Inê incentiva ele a levar o pequeno Yoshiaki para passear na praia, porém Shouzo acha que não é a mesma coisa sem sua esposa do lado. Inê brinca que o rapaz tá doido pra ver ela de biquíni, então ele bota a pilha que também quer fazer inveja nos outros caras da praia. Voltando ao agora, Inê acha que os jovens realmente estão mostrando demais o corpo em qualquer lugar, ultimamente, enquanto ela se pergunta que tipo de biquíni deixaria Shouzo feliz ao ver ele lá usando. Ela sabe que ele é um tarado, mas talvez andar por aí com um biquíni curto seja demais pra ela. Sendo assim, ela decide usar o vestido branco que ganhou esses dias. De butuca na dúvida da avó, Shiori aconselha ela a ser mais ousada e mostrar esse corpo lindo que Deus deu pro mundo ver. Inê lembra a garota que é velha por dentro, porém Shiori não vê nada demais na avó se exibir um pouco pro maridão. Por fim, Inê decide pensar sobre isso enquanto faz a janta. Então Shiori avisa pro avô que a mulher foi embora e diz que ele não tem jeito mesmo, porque tudo foi um plano para convencer Inê de usar um biquíni curto. De repente o telefone toca e a Inê atende perguntando se é Yoshiaki. Do outro lado o rapaz confirma que é, mas como sua voz não parece tanto, ele diz que pegou uma gripe que acabou com sua garganta. Desconfiada, a mulher resolve gravar a chamada, enquanto o homem na linha diz que a voz da Inê parece mais jovem. Depois disso, indo direto ao assunto, o suposto Yoshiaki diz que surgiu um imprevisto e por isso ele precisa de 200 mil ienes. Então ela anota o código para transferência bancária, mas antes de ligar, diz pro rapaz da outra linha que não é a mãe dele de verdade. Mas se o cara estiver precisando conversar com alguém é só ligar. Com isso, o homem desliga na hora. No dia seguinte, o cara que tentou um golpe pra cima da Inê acabou sendo preso. Vendo a notícia na TV, Shouzo pede pra esposa ficar esperta, mas ela sabe bem que depois das 6 da tarde a linha telefônica vira terra de ninguém. Mais tarde naquele dia, Inê descobre que não precisa mais usar seus óculos, porque seu olho rejuvenesceu tanto ao ponto dela conseguir enxergar coisas que nem a jovem Mino consegue. Na segunda intenção, Mino pergunta se a avó consegue ler o que tá escrito no jornal, e assim que ela repete a matéria mostrada, Shouzo aparece na cena. Então a garota faz um desafio pra avó, onde ela tem que ler as palavras que a neta apontar, e lendo uma por uma, Inê completa a frase: "Querido, você é encantador", e Mino usa isso pra dizer que a senhora tá flertando com a avó na cara dura. 5 minutos depois, o casal tava obrigando a neta a completar a frase: "Eu gosto de alguém, e essa pessoa é". Mas antes de completar, Mino tenta fugir do constrangimento, e até o avô fica com pena da garota. Algum tempo depois, Mino tá vendo outro filme de romance, até que pergunta pra avó se ela já andou de mãos dadas alguma vez com o avô, e ele responde que não, porque fazer isso é o equivalente a sair gritando na rua que tá namorando. Já pro Shouzo, quando se fica velho, andar de mãos dadas é pra ajudar o outro a não cair duro. E escutando essas coisas, Mino comenta sobre a falta de romance entre o casal. Mais tarde, voltando das lojas da vizinhança, o casal se sente feliz por ter ganhado um pouco de repolho chinês. Como o clima tá frio, Shouzo nota que sua esposa não tá usando luva na mão direita, e por dentro a mulher tá louca pro marido notar. Porém, se pegar na mão da mulher, Shouzo acha que tá dando razão pra neta, e ele não quer dar o braço a torcer pra pirralha. Inê tenta jogar algumas indiretas pro marido sobre estar com frio, mas o homem desvia de todas. De repente, Inê olha pra mão dele, e com seu coração batendo forte, ela toma coragem pra andar de mãos dadas com seu homem. Algum tempo depois, eles contam a história de como ficaram mais jovens pro segundo filho deles, o Takahiro. O homem não sabe como, mas tem certeza que aqueles ali são seus pais com uma aparência jovem, por isso pergunta como eles se sentem, e os dois se dizem ótimos e cheios de vida. Examinando a estranha situação, Takahiro vê que a respiração da mãe ficou mais estável que antes, e o pulso desacelerou. Isso convence o filho de que seus pais ficaram mais jovens, então depois ele promete entregar os resultados quando estiverem prontos. No entanto, o exame da Inê aponta que ela tem um câncer no fígado, e como ela acabou de se recuperar de uma gastroenterite, recomendam que ela faça exame de sangue e tomografia, e com base nos resultados o tratamento será iniciado. Ao receber essa notícia, Takahiro lembra que se tornou médico para salvar sua mãe, mas no fim das contas, tudo que fez foi apresentar um bom médico para ela. Ao ver ela ficando mais fraca a cada dia que passa, Takahiro se perguntava o que é capaz de fazer. Logo, mesmo não tendo feito nada diretamente, de alguma forma ele se sente recompensado por tudo que fez até agora, e por isso ele chora, enquanto se lembra de quando prometeu pra mãe que seria médico. No passado, conforme seus filhos iam crescendo, crescia junto o amor de Shouzo e Inê pela fazenda e seu modo de vida, e parecia que tudo estava indo numa ótima direção. Foi de repente quando o tufão chegou e quebrou a macieira no meio. O casal fez de tudo para não deixar ela morrer, e com o passar dos anos, deixando cada gota de suor na manutenção daquela árvore,
Um dia a maçã dourada surgiu nos seus galhos secos. Ao partir a maçã, Chozo adoraria colocar aquela bela peça brilhante no seu altar shintoísta, mas ele acha que isso seria o mesmo que deixar ela apodrecer de graça. Além do mais, o aspecto dela é muito chamativo, quase um convite para ser comida. Dito isso, os dois enfim compartilham a fruta. Enquanto isso, a macieira, agradecendo pelo tratamento que recebeu, finalmente desaparece de uma forma mística. Depois de comer a maçã, Ine acorda num ambiente completamente estranho, até que dá de frente com uma ampulheta gigantesca. Flutuando no ar, a ampulheta gira, recomeçando sua contagem, e cai em cima da senhora. Logo vemos que Ine estava contando seus sonhos sobre a ampulheta, e Chozo diz que teve o mesmo sonho, por isso fica encucado. Por falar em conexão, hoje fazem 58 anos de casamento dos dois, e por isso Ine pergunta se o marido quer comer alguma coisa diferente, um bolo por exemplo. Chozo responde que não se importa de comer o mesmo de sempre, e que comer bolo é coisa de criança, mas ela sabe que ele deve estar fazendo um jogo duro para uma hora mostrar uma surpresa, como sempre. Ine preparou um arroz vermelho para hoje à noite, e ao abrir a geladeira para ver como tava, ela nota o pedaço de bolo bem ao lado. Ine joga na cara do marido que ele tava blefando, e ele joga na mesma moeda ao mostrar o arroz preparado pela esposa. Ine pergunta se o marido também mente desse jeito pra neta, então Chozo responde que só faz isso com sua querida Ine, porque só ela merece esse tipo de mentira. Então os dois saboreiam as surpresas um do lado do outro, como sempre. Depois da refeição, Chozo lembra que depois de terminar o ensino fundamental ele foi trabalhar na fazenda, então não teve tempo de estudar muito. Ine entrou pra uma escola só pra mulheres em Tóquio por um breve período, e lá parecia como um sonho. Ela podia comer arroz branco quando quisesse, e a torneira era tão boa que parecia uma cachoeira. Porém, com a chegada da guerra, a escola virou escombros, e logo Ine foi jogada pra uma vida de angústia e solidão no lamaçal do campo. Mas foi lá que ela conheceu o homem da sua vida, e desde então a lama não parecia mais tão ruim. Chozo lembra que Tóquio era a típica capital onde tudo podia ser encontrado, mas Ine ressalta que existem coisas no campo que não podem ser vistas por lá. Mas como ela decide manter isso em segredo, o homem morre de curiosidade. Mais tarde, Shiori aparece com um videogame, porque segundo seu pai, seria bom dar para os vovôs jogarem para prevenir a demência. Por outro lado, Chozo acha que luzes piscando numa tela não deveria ser o jogo favorito das crianças, mas sim um jogo de cartas Menko, pique-pega ou beigoma. Ao iniciar o game, Perigo no Campo de Arroz 3, Chozo fica apavorado com os mortos-vivos, enquanto Ine repete a frase Namu Amida Butsu, que significa eu me refugio no Buda Amida. Dentro do jogo, um velho ficava repetindo sem cansar que a coisa tá prestes a ficar feia, e Chozo acredita que o senhor ali já foi pego pela demência. Ao acharem uma erva curativa, Ine acha que vai ser punida pelos Budas por roubar da casa alheia. Já o vovô não acredita que seja possível se curar comendo uma raiz de mandioca azeda. Refletindo sobre os pobres mortos-vivos, o casal concorda que não foi escolha deles se tornarem assim, por isso devem disparar na cabeça dos pobres coitados para poupar o sofrimento de todos. Após exterminarem os inimigos um de cada vez, um zumbi dropa uma serra elétrica, e como o marido já tem a espingarda, a esposa ficou com a serra. Logo ao lado, os zumbis faziam uma bagunça tremenda no campo de arroz, por isso os fazendeiros decidem não ter piedade contra esses malfeitores. Juntos eles cortaram e explodiram cada morto-vivo presente até exterminar aquela raça pútrida do arrozal sagrado. No dia seguinte, eles já tinham platinado o jogo, então largaram de mão por não ter mais nada pra fazer. Mais tarde, Mino chega em casa e reencontra Shiori depois de um longo tempo. Com uma carinha debochada, ela abraça a prima, que tenta empurrar a garota de volta. As duas estudam no mesmo colégio, mas como é em prédios diferentes, elas mal se veem. Na infância, elas até tiveram uma proximidade por sempre brincarem juntas, mas como Shiori faz questão de lembrar, são águas passadas. Pra Mino, que não são águas passadas é o amor da Shiori pelos avós, e é tanto amor que a garota tá na casa deles até agora. Por isso ela pode pagar de braba, mas continua sendo um amorzinho por dentro. No entanto, Shiori tá irritada e corrige Mino, dizendo que não é bem assim esse papo de gostar dos avós, mas ela não contava com o pobre Chozo atravessando a sala nesse exato momento, porque ao escutar o que a Shiori disse, o velho tá prestes a ter um treco por achar que sua neta odeia ele. Com a teimosia típica de um pré-adolescente, a garota teima em não se justificar, mas logo dá o braço a torcer e explica pro avô que era só um jeito de falar. No final, ela não admite que ama o avô, mas pede pra ele não odiar ela, e só isso é o bastante pro senhorzinho amolecer o coração e agradecer por estar viva até esse momento. Passado algum tempo, Chozo é jogado mais uma vez no sonho diário em que ele está diante de uma ampulheta, assim como sua esposa. Chozo reflete que desde que ficaram jovens, eles têm aproveitado como podem um ao lado do outro, porém ainda existem muitas coisas que eles não fizeram, como a lua de mel em Yoshaki. Com o corpo rejuvenescido, agora é possível realizar sonhos que se perderam com a velhice, e o casal aproveitava cada momento como se a ampulheta pudesse virar de novo a qualquer momento. Até que nesse dia foi o que aconteceu.
Ao acordar, Shouzo desperta sua esposa e mostra que perdeu a sua juventude de repente. Ele argumenta que felizmente ainda não sente as dores nas juntas como antes, mas crê que certamente sua esposa prefere a versão jovem do marido. Em resposta, Ine esclarece que não foi a versão jovem ou velha que fez ela se apaixonar, mas sim o próprio Shouzo Saito, o único que existe nesse mundo todo. Escutando com carinho, Shouzo enxerga que sua esposa tá certa. Pensar que ser velho é algo ruim é um desrespeito com toda a história que os dois viveram juntos, porque até ontem era a condição que os dois tinham, mas que nunca impediu o casal de permanecer junto e se amando. Ao recuperar a juventude, mesmo sendo uma antiga versão de si próprio, o homem acabou se esquecendo de quem era de verdade. Por isso, mesmo que Shouzo continue com esse corpo desgastado, ele promete manter de pé a lua de mel que eles prometeram. Afinal, ele se sente jovem demais para desistir da vida. Voltando à clínica Saito, Takahiro não faz ideia do que está acontecendo com seus pais, porque apesar da aparência envelhecida, Shouzo permanece com músculos de jovem. Apesar disso, o fígado e os rins dele não tiveram a mesma sorte. Portanto é bom não se forçar. Logo depois, conversando só com sua mãe, Takahiro informa que seu pai está um pouco mais saudável do que era antes de se tornar jovem de novo. Sendo assim, sua real preocupação é Ine, porque no momento ela tem o corpo de uma pessoa saudável de 20 anos, e caso ela envelheça dessa condição lentamente, é preocupante pensar no quanto de vida ela teria pela frente. De qualquer jeito, a mulher não teme por sua morte, mas pelo jeito que as coisas têm ido, seu marido certamente vai partir primeiro. Afinal, caso viva por mais 70 anos, seus próprios filhos já não estarão mais nesse mundo, ou quem sabe até suas netas, e isso é a última coisa que Ine quer, morrer sozinha. Mais tarde, Shouzo revela pra família que ficou velho mais uma vez. Ainda assim, ele mostra que o braço do pai ainda tá trincando, e ele prova isso numa queda de braço com seu filho. Yoshaki pede pro Kuroa não forçar a barra, mas ele tá bastante seguro de si, não tão seguro quanto o filho, que promete pagar um quarto com banho ao ar livre em Atami pro Kuroa se ele vencer a disputa. Na mesma hora, Shouzo sonha acordado com o Ofuro ao lado da sua esposa gata e despida, e por isso suas veias enrijecem como uma transformação Saiyajin da terceira idade, fazendo Yoshaki sentir a pressão. Mino, a juíza, abre contagem regressiva até o começo na disputa, que termina em um segundo com uma vitória cachapante do Sr. Shouzo Saito, que brinda com Ine o poder da taradice. Mais tarde, fazendo compras no centro de melhoria de habitação, Shouzo acha que desde que voltou a ser velho, as pessoas olham pra ele e Ine como se eles não fossem um casal de verdade. Por conta disso, o homem acaba se afastando da mulher por vergonha do que vão pensar, e confessa pra esposa que talvez seja melhor eles fingirem que não são casados quando saírem juntos. Ainda por cima, logo um atendente chega questionando se o senhor tá procurando um presente pra neta, e Shouzo decide não contestar, porém é a própria Ine que bate no peito e corrige o atendente, explicando que é a mulher desse homem. No caminho de volta pra casa, a mulher deixa bem claro que não quer ser nada além da sua esposa, independente do que os outros vão pensar. Com a passagem dos dias, Shouzo nota que Ine não tem comido do seu doce favorito na frente dele, mesmo que o casal tenha comido direto quando ficaram jovens. Ele até entende que tá velho e pode pegar diabetes, mas sua esposa, pelo contrário, não pode dizer o mesmo. Por isso, ele decide questionar a jovem Ine, mas ela diz que não tá com fome e só vai comer depois. De madrugada, Ine ataca os doces sozinha mais uma vez, porque seu marido não anda cuidando bem da saúde. E como envelheceu de novo, ela tem medo de dar algum problema mais sério pra ele, então ela tá evitando de atiçar o marido com o Daifuku. Porém, dessa vez, o velho tava à espreita pra pegar a moça no ato, e ela até usa uma desculpa. Porém, Shouzo entende que ela se preocupa com ele, mas pro homem, ver a cara de felicidade da mulher ao comer o doce favorito é o melhor remédio. Sendo assim, o casal se entende mais uma vez e faz um pacto para aproveitarem o doce sem culpa. Há muitos anos atrás, Ine se lembra que seus pais faleceram e ela perdeu sua casa, então ela foi morar com parentes maternos para trabalhar para eles. O pai dela tinha muito dinheiro quando vivo, mas como ele agia de maneira arrogante com a família da esposa, Ine acabou sendo desprezada por eles. Como se não bastasse, a jovem nem ao menos entendia o que as velhas falavam, por elas usarem um dialeto mais antigo do Japão. O fato dela falar o dialeto de Tóquio isolava ela cada vez mais dentro de casa, e a residência da família da sua mãe não era confortável. Por isso, depois de acabar o serviço no campo, a jovem Ine passava o tempo em um santuário shintoísta, até que um certo dia ela reencontrou aquele jovem da colheita de arroz, e se apresentou como Sasaki. O homem se chama Saito, e ele colhia maçãs não muito longe dali. Por falar em comida, ele escuta um ronco da barriga da garota e oferece para ela um pouco do seu arroz. Então, a garota olha para um lado e para o outro, para logo depois questionar se por acaso ele não sabe quem ela é. De qualquer forma, Shouzo acha que independente de onde a garota seja, nada é desculpa para deixar ela com fome. Por isso ele deixa o arroz com a moça, que percebe que nem todo mundo nessa região é um pé no saco. Alguns dias depois, Shouzo passou a voltar com frequência à casa da Ine no final de tarde.
dele, e ele dava desculpa que sempre passa pelo santuário ao voltar para casa. Porém, as coisas não estavam saindo como esperado, e a moça passou a se incomodar com a presença do rapaz, tentando manter ele afastado para não fazer os outros entenderem errada a relação entre os dois. Para Inê, o Chozo era muito inquieto e parecia iletrado, por isso ela se perguntava se realmente seria capaz de amolecer seu coração para um homem desses. Então, voltando aos dias de hoje, Inê estava com o coração mole como manteiga derretida. De repente, em um dia sem nada de especial, Chozo voltou a ter o sonho da ampulheta depois de um longo tempo. Chozo presume que virar a ampulheta de volta poderia retornar a juventude para ele, então não perde a chance de tentar a sorte. Feito isso, lá estava o velho com sua antiga lataria de jovem, mas ao invés de Inê comemorar, ela apenas pede pro homem ajeitar o cabelo bagunçado. No entanto, a volta do Chozo à juventude levantou mais uma vez o debate sobre isso, e Inê questiona se eles vão de fato envelhecer e morrerem como todo mundo. Na opinião de Chozo, essa ampulheta funciona exatamente como as outras, e a areia dela continua contando o tempo da forma como deveria, e algum dia ela vai ficar vazia também. Chozo não tem certeza do que vai acontecer quando esse dia chegar, mas acredita que será o fim dessa juventude milagrosa dos dois. Portanto, Inê não deve se preocupar com a eternidade, nem com partir depois dos filhos e netos. Por falar nisso, Inê é a única pessoa que Chozo não quer deixar para trás, então ele estará ali do lado dela de qualquer forma. No dia seguinte, a dupla de garotos fascinados pela capital caminham juntos enquanto admiram os carros importados que existem em Tóquio, coisa que não tem no interior. Assim, ao passarem mais uma vez pela fazenda de maçãs, Inê aborda os dois para avisar que estão planejando passar agroquímicos nessa área, e se isso for incomodar os garotos, melhor eles seguirem por outro caminho. Na hora que os rapazes agradecem a gentileza da moça, Chozo chega com um automóvel pulverizador vermelho, fazendo a dupla acreditar que também tem Ferraris no interior. Mais tarde, Igarashi Takeda reclama com Chozo que pediu alguém para ajudar no armazém, mas que ele foi logo trazer a última pessoa que queria ver na sua frente, seu neto Shota. Logo o velho leva o jovem para ver as coisas que o pai e o avô dele colecionavam, como mesas dobráveis e leques de guerra da família Takeda. Chozo comenta com o garoto que deve ter várias relíquias nesse armazém, porque a família do Igarashi possui um monte de terras, por isso ele pergunta se o senhor vai realmente jogar tudo aquilo fora. Igarashi responde que vai, senão tudo vai virar um monte de tralha para a geração dos netos. Shota questiona se aquela caixa preta também vai pro lixo, e o velho repete de novo que vai jogar tudo fora. No entanto, Igarashi olha com atenção para a caixa e parece impressionado com alguma coisa. O garoto pergunta o motivo disso, então Chozo explica que essa caixa é um Namagotchi, e provavelmente faz parte do enxoval de noiva da avó do garoto. Ao tocar na caixa, Igarashi se emociona com lembranças de bons momentos vividos ao lado da falecida esposa, portanto pede para ficar sozinho durante um tempo, então os dois saem da casa. Na mesma hora, Shota liga para a secretária de educação Kitamati para proteger os objetos culturais do avô. Horas depois, eles carregam tudo que é para jogar no lixo para fora, e a caixa preta foi uma das poucas coisas que ficaram. Chozo pergunta pro Igarashi o que ele vai fazer com esse armazém, e o senhor conta que seus filhos construíram casas na cidade e não vão herdar a fazenda. Além do mais, não existe mais artesão nessa área capaz de fazer reparos nesse armazém, por isso ele vai mandar demolir tudo. Durante um descanso, Chozo pergunta pro Shota se ele não pensa em ficar no interior quando for mais velho, só que por mais que não tenha certeza, o sonho do garoto é se mudar para a capital e tentar virar jogador de futebol. Ao mesmo tempo, herdar o que seu avô construiu também é uma boa. Nesse momento, descobrimos que Igarashi estava escutando a conversa, enquanto seu neto acrescenta que independente do que venha a ser no futuro, tem consciência que foi essa terra que tornou ele quem é, e virar as costas para a cidade natal dá a impressão que é algo punível pelos próprios deuses. Resumindo, mesmo que realizasse seu sonho com o futebol, ele adoraria trazer vida de volta à fazenda do seu avô. Nesse instante, Igarashi cai no choro e decide cancelar a demolição, para logo depois desligar e continuar chorando com Chozo sobre o neto incrível que ele tem. Do outro lado da cidade, como sempre faz nas suas folgas, Shiori passa na biblioteca da universidade para estudar para as provas como se já fosse uma aluna universitária. Pelo menos era esse o plano, mas ela não achava motivação nenhuma para isso. Ontem, quando conversava com o avô sobre estudos, ela acabou desprezando o senhor, dizendo que ele não poderia ser professor dela, já que nem fez o ensino médio. De repente, Mino vê o próprio Chozo na biblioteca, por isso finge que não viu ele para passar despercebida. No entanto, a curiosidade de saber o que o Chozo tá fazendo com todos aqueles livros tá matando ela. Então ela se aproxima para espionar e ver que são livros didáticos do ensino médio. Daí, ela lembra da avó contando que seu avô queria ter feito o ensino médio, mas infelizmente não tinha como. Então, Shiori lembra que todo adulto sempre diz para os jovens estudarem mais, porém o fato de ter sido seu avô a motivar isso nela irrita a garota um pouco. Tempos depois, a envergonhada neta do Chozo agradece a ele por ela ter ficado em 9º lugar nas provas semestrais, e o jovem velho não entende nada. Na escola, Mina escuta uma colega fofocando que tem um casal em Minaminachi, de um bonitão e uma moça linda de cabelos brancos.
Ao ser perguntada se sabe de alguma coisa sobre isso, Mino paga de boba e se despede, e as colegas notam que a garota anda voltando pra casa bem cedo ultimamente. Pouco tempo depois, Mino tava na sorveteria com o Shota, porque os dois têm estudado juntos e compartilhado alguns segredos. Mino comenta que seu avô não para de elogiar o garoto, mas Shota fica sem graça. Então a garota muda de assunto e pergunta se o amigo já pensou em casar igual os avós dela. Na opinião de Shota, Shotou e Ine formam um casal exemplar, e seria legal ter algo parecido com isso um dia. Da mesma forma, Mino começou a pensar isso recentemente, e essa declaração deixa o clima desconfortável ao ponto do rapaz pedir licença para ir no banheiro. Sozinha, Mino pensa no quanto seu avô aprova o Shota, elogiando ele sem parar, enquanto o garoto tenta se convencer diante do espelho que não tá no encontro. Chegando em casa, Mino conta sobre o festival cultural que vai rolar na sua escola, onde a sala dela vai fazer um café esse ano. Ine fica empolgada em poder levar o maridão pro colégio da neta, mas o Shouzo olha o calendário e vê que sábado é dia de pulverizar a fazenda, e domingo eles vão no Takahiro checar a saúde, portanto não vai rolar. Com isso, Mino pede pra avó ir sozinha, mas Ine não quer deixar seu homem pra trás e curtir o rolê sozinha. Foi então que o velho Shouzo olhou direito pro calendário e percebeu que essas tarefas eram pra outra semana, então tava livre pro evento. Sendo assim, ele convida sua esposa para acompanhar ele, e ela não seria capaz de rejeitar um pedido da querida netinha. Então, o final de semana chega e começa o dia do festival cultural do colégio Kita, e Shouzo lembra que o último dia em que pisou numa escola foi para evacuar um colégio em um tufão, e Ni tá bem animada para esse festival, até que uma garotada cerca o casal tentando vender comida, e uma garota derrama suco na blusa da Ine. Logo a garota se oferece para trocar a roupa da mulher com uma pessoa do clube da moda. Chegando na sala de costura, as estudantes ficam fascinadas com o quão bem caíram as roupas que elas emprestaram para Ine, enquanto Shouzo esperava do lado de fora, lembrando dos vários convites que a Ine disse ter tido para casar de forma arranjada com gente importante no passado. Naquele dia, o homem perguntou o que a esposa mais fazia no colégio para mulheres, e ela respondeu que amava música, então vivia tocando instrumentos como koto e piano, coisa que Shouzo adoraria ter visto. Logo uma das estudantes chama o homem para entrar, e depois de todo esse suspense, Ine estava com um uniforme de colégio que encantou o marido de uma forma que ele não sentia há muitos e muitos anos. A própria Ine incorporou tanto seus anos de estudante com essa roupa que do nada passou a usar seu sotaque de antigamente, e Shouzo pensou que era amnésia da parte dela. Observando a esposa, ele repara que o olhar dela tá igual ao da época em que eles se conheceram, enquanto Ine comemora o fato deles poderem estar ali como jovens. Por falar nisso, Shouzo também se permite voltar alguns anos na juventude e implicar com sua esposa, por isso pergunta se a senhorita Sasaki tá interessada em alguém no momento. A mulher declara que não tem interesse em cavalheiros, mas a atuação dela foi tão perfeita que Shouzo começa a achar que sua esposa foi sugada pelo próprio espírito pré-adolescente. No entanto, Ine não aguenta mais manter a pose e cai na risada, porque ela mesma já estava se sentindo esquisita com a imitação. De qualquer jeito, ela lembra que essa pergunta que o Shouzo fez foi a mesma que os rapazes faziam pra ela 70 anos atrás, e ela não deixa de ver graça nisso, o que desperta o lado ciumento do marido na mesma hora. Do lado de fora, alguns estudantes estão empurrando um ao outro pra ver quem entra nessa sala primeiro, mas o casal de cabelo branco poupa o esforço da rapaziada ao abrir a porta. Em seguida, é hora dos dois conhecerem o trabalho da sua neta Miro, que organizou uma cafeteria e estava servindo a caráter seus clientes. Uma colega comenta que achou que o Shouzo fosse namorada da Mino, mas nem ele nem Ine dão muita bola pra isso. O jovem idoso comenta que o café da turma deles está meio vazio, então Shota denuncia que a sala 3 do lado, com a ajuda dos pais, montaram um restaurante de lamen super fodástico e monopolizar a clientela. Como eles têm a Mino, pelo menos conseguem atrair alguns rapazes. Por outro lado, seria bom atrair algumas garotas pra essa pocilga, pra variar. Shota e Mino insistem nesse assunto sobre ter alguém disposto a atrair a clientela feminina, então Ine bota a pilha pro Shouzo entrar na brincadeira. Em pouco tempo, a mulherada da terceira idade estava toda na porta da sala 2, causando a revolta da arrogante sala 3, que moveu montanhas para montar um restaurante sinistro. Do lado de dentro era só sucesso pra turma da Mino, com pedido atrás de pedido, até que uma senhora sai da sala comentando que o garçom até chamou ela de dama. O responsável por isso, obviamente, era o jovem Shouzo Saito, que arrastava a velharada a rodo pra sala 2. A cada vez que ele chamava as senhoras de damas, mais atiçadas elas ficavam. Mais tarde, vendo uma foto antiga da história do colégio do ensino médio Kitamachi, Ine consegue encontrar o Risuke, e lamenta o marido não ter avançado na escola para também estar nessa imagem. Ao perceber que sua fala foi bola fora, ela volta atrás e se desculpa com o esposo, mas ele tranquiliza a mulher. Afinal, como bem se lembra, seu pai descartou o avanço do Shoton no colégio Kitamachi por falta de grana, e também porque ele era o filho mais velho, por isso deveria plantar e criar maçãs na terra dos seus ancestrais.
Voltando atrás, Chouzou realmente viveu uma época em que desejou ter avançado no colégio, mas hoje ele pensa que foi bom não ter insistido nisso, afinal, não ter ido pra lá deu a oportunidade dele conhecer a Ine, por exemplo. Segundo Chouzou, essa foto foi tirada naquele santuário shintoísta abandonado, e o fato dele não estar na imagem é a prova de que ele estava do lado da futura esposa. Ine até tentou expressar sua emoção, porém um bando de pivete filmando o casal acabou murchando o momento. No final da tarde, Shota tá doido pra convidar Mino pra dançar na frente da fogueira, mas a vergonha tá matando. Ainda por cima, a avó dela tá de marcação, então isso dificulta ainda mais a coisa toda. Como se não bastasse, a garota tava triste por não ter ninguém pra convidar ela pra dançar, até que Chouzou chega perto do moleque e repara que ele tava de olho na neta. Então entra pra puxar a Ine pra fora e deixar os dois pombinhos sozinhos. Feito isso, o garoto toma coragem e faz o convite. Enquanto rolava a fogueira, Ine reclamava porque queria ter visto a Minô dançando, mas Chouzou não queria invadir demais o território das crianças e prefere deixar elas mais soltas pra curtirem sozinhos. Algum tempo depois, durante um sonho, Ine tem certeza que usar aquele uniforme escolar transportou ela pra tempos antigos da sua juventude, mas que agora, pra entregar a papelada no governo, ela e Chouzou precisam estar com suas aparências originais, por isso ela se prepara para virar a ampulheta, mas um tropeço fez ela quebrar o objeto com a cabeça. Por causa disso, no início da manhã seguinte, Chouzou aparece como um idoso, mas sua esposa era uma mulher de cabelo preto que estava fascinada com a tecnologia da era moderna, como uma tábua esquisita com pessoas se movendo dentro, e um fogão que acende sozinho. Quando ela se vira para trás, a moça se apresenta como Ine Sasaki. E galera, dá bastante like aí embaixo e comenta para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!